Fala galera do Galão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN até que enfim, vitória do Atlético Mineiro jogando em casa 2-1 para cima do São Paulo, vitória muito importante, né? O Atlético Mineiro chega a 21 pontos nesse Campeonato Brasileiro, teremos uma pausa agora aí, né? Nos jogos, uma pausa sim, geralmente é jogos a cada 3 dias. O Galo só joga, se eu não me engano, entre o dia 20 ou dia 17, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Calendário do Atlético Mineiro joga no dia 16. Dia 16, tá pertinho, né? Não é uma pausa tão grande, não. É os outros times que vão jogar no dia 17 e no dia 20. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora para mais um vídeo. Faz que tem o Paulo Calçade, que tem o Mário Marra, que tem o Vitor Birner e tem ele. Ele voltou, senhoras e senhores, depois de muito tempo, né? Sem comunicação com o mundo, num lugar inóspito, isolado, depois de tentar se comunicar com as vacas, isso é verdade, o homem da Patagônia. Jean Oddi, bom tê-lo de volta. O público pedia demais o seu retorno. Muito obrigado, William. Obrigado, companheiros, por toda essa calorosa recepção, né? Que começou já no meio da tarde. Dá para não se cansar. Não, você vê que eu já cheguei meio no sacrifício, né? Você tá percebendo. Ó, ainda valorizando o retorno, né? Estou jogando no sacrifício. Tá gripado, é a mão pra você, cuidado. Não tem problema. Mas estou aqui, não passei álcool gel. Mas enfim, estamos de volta num dia legal, né? Do Campeonato Brasileiro, uma rodada importante, uma rodada em que os líderes, eu me refiro aos 3 primeiros colocados, eram favoritos, né, nas suas partidas. O Palmeiras e o Botafogo confirmaram esse favoritismo. O Flamengo acabou tropeçando em casa contra o Fortaleza, perde, portanto, a liderança, vê o Botafogo e o Palmeiras passarem, mas vale lembrar, Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima quarta-feira. Então, no caso de empate entre Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, na verdade, né? Uma vitória do Flamengo, o Flamengo pode voltar à liderança. Está muito legal esse Campeonato Brasileiro, muito disputado, mas o grande jogo não foi nenhum dos jogos que envolveu os 3 primeiros colocados, o grande jogo da rodada, e foi um jogo muito legal de se ver, com chances dos dois lados, com os 2 times atacando, falhando também, é verdade, mas com os 2 times atacando bastante, inclusive o São Paulo, mesmo quando com um jogador a menos. Foi este jogo aí que a gente está vendo, a vitória do Atlético sobre o São Paulo. Começaremos por ele, né? Começaremos por ele, Jean Oddi, é isso mesmo, com Scarpa, inclusive, voltando a posição onde ele joga melhor. Agora, Marra, quando o Atlético venceu o Internacional, já não estava uma sequência boa, e venceu o Inter, foi importante, falou, bom, agora vira a chavinha, volta para os trilhos. Isso não aconteceu. Não aconteceu. E hoje, vira a chavinha, volta para os trilhos, já dá para acreditar, os jogadores estão retornando. Prazer estar com você, William, Prazer todo Calçade, nosso. Vitor Birner, Jean Oddi e fãs de esportes. Eu acho que é diferente. Vamos lá. Naquele jogo contra o Inter, que foi também um sufoco, né? O Atlético venceu na última bola, era um Atlético muito remendado. E aquilo, o torcedor do Atlético sabia, aquilo ia continuar por algumas rodadas. Hoje é bem diferente. Hoje o Atlético se deu ao luxo de jogar com 2 laterais, coisa que não acontecia há muito tempo, né? 2 laterais, eu nem sabia que era possível. E ainda não tem as reservas, né? O Mariano está fora e o Rubens também está fora. Mas hoje tinha Saravia, que até se contundir, estava fazendo um campeonato muito bom, e hoje voltou o Arana. Isso mexe muito com a estrutura de time do Atlético. Então, me dá uma sensação que a gente está falando de situações diferentes. Tá. Que aquele jogo do Inter foi uma vitória quase que um acidente. E a partir de agora, eu acho que o Atlético vai, inclusive com reforços, né, vai ter mais elenco e mais possibilidades de seguir um caminho bom. O que é um caminho bom? Não é caminho para título, mas acho que é um caminho bom. Um caminho para buscar Libertadores, vaga de Libertadores, né? Eu acho que é um caminho melhor. Essa era justamente minha pergunta para você, Birner, sobre o Atlético. Hoje são, vamos lá, chegou a 21, né? O líder está com 33. O Galo tem um jogo a menos ainda, né? Contra o Grêmio em casa. Pode até, de repente, chegar aos 24. É muito cedo para jogar a toalha e falar, pode ser um caminho bom, mas não mais para a briga por título, vamos tirar o Atlético aí desse pacote, ou dá para recuperar terreno, porque estou vendo que vai rolar trocação lá em cima entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo, próprio Bahia também. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, Marra, professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É muito cedo, mas quando fala em título é muito difícil também. Até porque os times lá de cima são muito fortes, né? E mesmo que eles tenham alguma alternância de liderança,
Daqui a pouco o Flamengo tem os seus principais jogadores de volta. O Palmeiras tem reforços que contratou muito bem. O Bahia é um time que não tem as Copas. Você imaginar que o Atlético vai ultrapassar todas essas equipes para chegar a uma conquista, sendo que o Atlético tem caminho muito mais fácil ou menos difícil para conseguir ganhar, por exemplo, uma Copa, né? Que se fosse, por exemplo, a Libertadores, seria muito maior ainda, nesse caso. Então, eu acho que o foco agora é reorganizar o time. Eu não gostei da atuação do Atlético hoje. Eu acho que a vitória do Atlético tem muito mais a ver hoje com coisas que são do futebol, com a entrada do Arana, que permitiu ao Scarpa jogar numa função em que ele faz mais a diferença, né? E isso, para mim, acabou resolvendo o jogo. Quando você olha a definição das jogadas do Ferreirinha, que foi bem até a definição, e olha do Scarpa, você vê mundos completamente diferentes. Acho que coletivamente o São Paulo foi melhor que o Atlético, mas eu acho que o Atlético vai encontrar o seu bom jogo coletivo de novo. O Atlético fez uma bela janela de transferências, trouxe reforços importantes. Então, eu acho que o atleticano tem que ficar otimista, mas pensar em título no campeonato de pontos corridos parece um pouco audacioso, olhando a tabela e o momento. O Atlético ainda se recuperando, né? Estava esfacelado, ainda voltando alguns jogadores, tentando se ajustar, mas o São Paulo estava inteiro, claro, sem Pablo Marques, a gente sabe que tinha um desfalque mesmo, mas o São Paulo estava inteiro. Tinha Caleri, tinha Luciano, tinha Ferreirinha, até o Rafinha voltou hoje durante o segundo tempo. Tinha o Rodrigo Nestor, voltou o Rafael também. Era um São Paulo inteiro. O que deu errado para o São Paulo? Em algum momento do jogo, dava a impressão que realmente o São Paulo estava jogando melhor, era superior, deu azar, de repente no gol ali envolvendo o Scarpa, o segundo gol. O que aconteceu com o São Paulo, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Bem-vindo, hein, Jorge? Muito obrigado. Fica aí pelo menos uns 3 dias, porque senão pega a mão. Cara, é o seguinte, né? A gente está num campeonato que é muito difícil e o São Paulo sofreu com um negócio que atrapalha todo mundo, que chama adversário. Adversário é complicado. Você joga sem adversário, fica fácil. Sim, eu não achei o Atlético tão mal assim, porque o Atlético vem de 2 de junho até hoje, você está falando 40 dias, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. E tomando gol pra caramba, né? E isso vai melhorar, porque é onde o Atlético realmente precisa se reformular para poder dar um pouco mais de segurança. Mas com a volta do Arana no corredor onde ele joga, e bem, mais do que na seleção. Hoje ficou mais preocupado em marcar o Lucas do que apoiar. Não, mas ele apoiou e fez jogadas. Tem que marcar o Lucas. Tinha que apoiar mais. Isso leva o Scarpa para onde ele rende demais. E o Scarpa exigiu muitas defesas. Então, eu vejo o seguinte, o Atlético conseguiu mostrar, e não é uma loucura, que a gente falava que Copa América, por um jogador, falando especificamente do Arana, obrigou o Scarpa a jogar do lado oposto, as coisas não saíam como deveriam. Quando o Atlético se organiza de uma forma que era natural jogar assim, ele melhora muito. Agora, com os reforços, ele vai subir. Disputar título, ele teria que fazer o quê para disputar títulos? Ter uma sequência de vitórias, sem negociar com derrotas e empates, enquanto os outros vão perdendo uns pontinhos aqui, outros ali. Olha, então, até aconteceu. O São Paulo emendou 4 vitórias seguidas. Desde que ele consiga ter um aproveitamento superior à concorrência. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Agora, ele vem de uma fase ruim. Então, acreditar nisso nesse momento, eu acho que é para o torcedor. A realidade é um pouquinho mais dura. Sim. Mas no futebol brasileiro, você falar que é impossível, era também impossível o Palmeiras ganhar o campeonato ano passado, depois que o Botafogo estava 14 pontos na frente. A média de pontos conquistada é alta, né, dos times da ponta de cima da tabela nesse campeonato, na comparação até com outros campeonatos. O que não quer dizer que os times estejam jogando muita bola. Eu não acho. Eu acho que, assim, o Flamengo ganhou muito ponto em jogo com um gol no finalzinho, o Palmeiras ganhou muito ponto em jogos que não teve grandes atuações e acabou encontrando ali as vitórias do jeito que muitas vezes encontra, né? O próprio Botafogo. Então, eu acho que a gente está falando de um campeonato em que não tem ninguém voando. Você tem vários times desempenhando muito bem, com um aproveitamento de pontos muito alto, mas não tem ninguém voando tecnicamente. E a verdade é que, assim, num campeonato de 38 rodadas, com o nível de dificuldade do brasileiro, ninguém fica voando o tempo todo. É impossível. A gente já viu isso acontecer em outros campeonatos. Times que a gente achava que não iam cair de produção, eles acabam caindo. Uma hora ou outra os times caem. Mas aí entra um pouco o que o Birner falou. Claro, o Atlético hoje está abaixo e precisa que vários times caiam, além dele ter um belíssimo
aproveitamento. Hoje, especificamente, eu achei que o Atlético começou muito bem. Sim. E me impressiona um pouco o quanto o Atlético, às vezes, sente os gols que ele... Falta de confiança. Exatamente. Ele toma um gol e aí ele muda completamente, ele se abala. Vale lembrar, né? Acho que a vitória foi muito importante, porque a gente lembra, claro, das derrotas para Palmeiras e Flamengo recentes, que foram derrotas pesadas, acachapantes, mas no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Atlético estava melhor também nos 10, 15 minutos iniciais. Não tão melhor quanto estava hoje, pelo menos na minha opinião. Mas aí toma o gol do Flamengo... Desmancha. Aí o Flamengo tomou conta do jogo, o Flamengo foi superior e acaba fazendo 4 gols. Hoje, o Atlético toma um gol numa falha ali, feia da sua defesa, né? Realmente, o gol de empate, o gol do Lucas é uma falha inadmissível, o técnico deve ficar maluco. São Paulo teve chances mais claras e criadas. Isso, exato. Com o Ferreirinha, principalmente, que o Birner estava falando. Ferreirinha criou muitas chances por ali. Mas principalmente depois do gol de empate. Então, na hora que o São Paulo empata, o São Paulo passa a ser melhor no primeiro tempo, passa a jogar até mais que o Atlético no primeiro tempo, aí toma o gol no final, enfim, tem dessas coisas que o futebol proporciona. Mas, assim, foi um jogo de muitos altos e baixos, ou pelo menos de alternância em relação à superioridade em campo. E vale lembrar, né, com um São Paulo que jogou durante a meia hora final com um jogador a menos. E fez o mesmo... E jogou bem, exato. Então, por isso que eu digo que... E o São Paulo com um jogador a menos fez o mesmo que o Atlético fez contra o Botafogo no final de semana. Só que o Atlético tomou 2 gols. Sim. O Botafogo não chegou mais até a área do Atlético. E o Atlético não chegou mais até a área do São Paulo. Porque o São Paulo sabe se defender. E o Atlético no final de semana soube se defender. Mas ele está ficando louco, tomou 3 gols em jogadas de fora da área. Dentro da área estava proibido. O time soube se organizar defensivamente para permitir pouco. O São Paulo fez uma partida com 1 a menos em que permitiu pouco ao Atlético dentro da área. Cá entre nós, eu acho que o Atlético tinha pouco fôlego para aguentar o bate-volta. Então, até certo ponto, ok, eu não vou entrar na área, eu vou ficar trocando passes aqui, porque eu não posso perder esse jogo. E eu estou cansado. Porque o ritmo que o Atlético vive, algo que o Corinthians vive no campeonato. De ter que repetir o mesmo time todo jogo, perdendo jogadores. E aí depois entra um menino Cadu e ele vira titular absoluto. Por quê? Porque perdeu um, perdeu o outro. E quando perde mais jogadores, aqui ele vai entrando na roda e também não consegue descansar. Teve um jogo com 3 reservas só, nesse período. Oi? Teve um jogo com 3 reservas. Com 2 goleiros. Nesse período, quer dizer... Sim, o time estava no limite. Em relação à partida dos laterais, os laterais representam muito para o funcionamento das ideias do Milito. E, para mim, o Atlético fez boas contratações. Mas talvez a que mais bata com a ideia do Milito seja o Júnior Alonso. Porque ele é o jogador que facilita a saída de bola. Que era algo que o Atlético tinha muito no início da temporada. E hoje não foi boa, né? E foi perdendo, e acho que o gramado hoje também estava meio estranho. Estava ruimzinho. Bem estranho. Estava esquisito. Quicando e não estava muito legal. O Júnior Alonso facilita a saída de bola. E um outro ponto, né? Acho que tem uma certa liderança também. Porque as lideranças do Atlético, tirando o Batalha, que está normalmente improvisado, são lideranças do ataque. Sim. E ter alguém ali para falar mais alto, é importante. Até mesmo o goleiro, gente. O goleiro não era para estar jogando. Sim. Fez uma partidaça. E foi bem, hein? Sim. E foi muito bem. Foi muito bem. O que eu achei legal do Milito, assim, quando ele restabelece Arana e Scarpa nos seus lugares, ele foi com duplas. Então ele tinha Paulinho e Scarpa, tinha Vargas e Arana, o Hulk, o movimento dele, que é mais centralizado, mas ele não fica ele baixa, o Paulinho entra na área, sim, mas os lados preservados. Ele tinha duplas, e essas duplas muito fortes. Você fala Paulinho e Scarpa. O Vargas, ele às vezes vai bem, às vezes não vai. Pode ter o Bernard, né? O Bernard talvez possa fazer isso até melhor do que ele. Mas ali estava a maneira de jogar, né? De como ele enxerga o Atlético Mineiro. Assim, é muito difícil isso vai até o final do Brasileirão, a gente analisar o futebol das equipes com a tranquilidade de como se todos tivessem banco, como se não jogassem partidas num espaço curto,
demais. Como se a referência fosse futebol da Europa, das principais ligas. Você assiste um jogo e quer transportar para cá. Isso. Então é o seguinte, o Galo está no limite, porque quem ficou tiraram tudo. Bom, o Flamengo vai receber muitos jogadores e colocou esse time que ficou também, foi sendo muito utilizado, mas o Tite ganha uma dimensão de elenco que é superior a todas as outras. Então isso pode ter um impacto para o Flamengo numa reta importante do campeonato, numa sequência. Botafogo vai ganhar reforços importantes que podem também modificar e vão... Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Infelizmente, Campeonato Brasileiro pro Galo já era, né? O Galo vai ter que brigar por uma vaga na Libertadores. Vai ser muito difícil conseguir uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O Bahia não larga o osso, né? O Bahia nos últimos jogos, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. O Bahia tem 4 vitórias em 7. Não é pra qualquer um não, hein? Em 7 não, em 6, né? 4 vitórias em 6 e 2 derrotas. Tá melhor que o Flamengo, Bahia, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Flamengo em 6 tem 3 vitórias. O Flamengo para mim é um elefante em cima do muro, né? O campeão brasileiro para mim já é o Palmeiras. Não tem como. Impossível tirar o título do Palmeiras. É impossível. Que joga esse time aí, não tá escrito, cara. Não tá escrito o que o Palmeiras consegue fazer nos limites do nosso futebol, né? Que para mim o nosso futebol brasileiro aqui é um futebol meio horrível. Mas se a gente for olhar pro nosso futebol aqui, Palmeiras é insano, cara. Ó, Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 jogos, cara. Em 10 jogos, o Palmeiras venceu 7, mano. 7, perdeu 1, empatou 1. Não tem como tirar o campeonato do Palmeiras, né? Não tem como. E todo desfalcado ainda, né? O Flamengo em 10 tem 2 derrotas e 2 empates. Era questão de tempo o Palmeiras tomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O líder hoje é o Botafogo, né? Por saldo de gol, uma coisa assim. Mas a gente tem o jogo no confronto direto, né? Entre Botafogo e Palmeiras, o próximo jogo. É dia 17, Botafogo e Palmeiras, dia 17. E o Atlético tem 21 pontos, pode chegar a 24 para 33. Teria que fazer muita coisa, hein? Para 30 já é 7, para 33 é 10 pontos, são mais de 3 rodadas. O Galo teria que ter uma arrancada surreal, teria que ter uma arrancada dessa do Palmeiras e a galera lá de cima tropeçar, né? Mas para Campeonato Brasileiro, por mais que o Galo dê uma arrancada, é complicado você falar que o Palmeiras vai oscilar, né? Vamos ver, né? Agora vai começar a Copa do Brasil, Conmebol Libertadores. Aí a gente vai ter um insight melhor do que pode ou não pode acontecer no campeonato. Mas que é muito difícil o Galo buscar o Campeonato Brasileiro. Tem as Copas, né? Tem Libertadores e Copa do Brasil. Qualquer um desses 2 títulos aí é algo gigantesco aí para o Atlético Mineiro.